Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano, quem que era Roma naquela época? Era perseguidor, gente. Os romanos eram quem açoitou Jesus. Quem que açoitou? Os romanos açoitaram Jesus. Então preste atenção nisso aqui. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando. A mesma pessoa que açoitou Jesus. Não tem. E aí que ele confirma a palavra dele no Sermão da Montanha: orai pelo que vos perseguem. Jesus, ele não só falava, ele fazia, ele mostrava para a gente no caminhar dele como a gente deveria agir. Todos estão comigo? Então assim, em seguida ele fala: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo com uma paralisia. O empregado de quem que estava em casa? De um romano. Então tinha um romano na casa dele, é isso? Sofrendo de paralisia. Correto, senhores? Correto. Jesus fez uma acepção de pessoas aí entra no que você falou. Jesus escolheu quem que ele ia curar. O que Jesus viu nele? A fé dele, né? A fé. Jesus teve misericórdia desse pecador aqui. Sabe o que Jesus falou na mesma hora para ele? Jesus, ele não argumentou em cima disso. Ele não falou: ó, você sabe que você é romano, né? Mas mesmo assim eu te perdoo. Não, cara, ele não fez isso. Olha o que Jesus fez. Jesus respondeu: eu vou curá-lo. Versículo 7 é esse. Só, qual que é o versículo 7 aí, Marcelo? O 7 inteiro que você está lendo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu vou curá-lo. Acabou. Jesus não perguntou de onde ele era, de onde ele veio, o que ele fazia. Mesmo sabendo de todas as coisas que lhe ia acontecer, Jesus foi e curou. Orai pelo que vos perseguem. Os senhores estão entendendo isso? O que adianta a gente amar quem a gente ama? O que adianta a gente orar só por nós ou pelos nossos? Orai pelos que estão fora da presença de Deus. Quando os senhores dobrar o joelho essa noite, e eu sei que apesar de muitos dos senhores não falaram, tem muitos aqui que dobram o joelho à noite, porque eu passo e eu vejo alguém, às vezes, senhores, peçam pelos outros, não somente pelos senhores. Porque Jesus te atendeu um dia. Jesus atendeu os senhores, porque senão os senhores não iam estar aqui. Gente, vocês podem falar que não tem fé, vocês podem bancar o durão, mas se vocês estão aqui hoje, nessa manhã, alguma coisa, algum momento da vida dos senhores, os senhores com seu coração falou: Deus, me ajuda a sair dessa situação. Algum momento, e os senhores sabem disso, os senhores pediram com fé no coração, ainda que estava paralisado, ainda que estava em pecado, ainda que fossem romanos, perseguidores. Vocês eram perseguidores de Cristo? Para pensar. Sim, gente. Ele é onipotente, onipresente, né? Mas por que a gente por que eu falo para vocês que vocês eram perseguidores de Cristo assim como os romanos eram? Porque a gente, quando a gente está no uso, na ativa, a gente serviu de pedra de tropeço para muitos irmãos. Vocês conseguem entender isso? Quem aqui já arrastou um cara quando estava no uso? Você se arrastou, meu irmão. Arrastou sua criança interior. Arrastou nossa família. Arrastou sua família. Colocou pedra no caminho da nossa família, da felicidade da nossa família. Pois é, tirou noite de sono. Os senhores foram pedra de tropeço. Em algum momento os senhores estavam em pecado e paralisados. Só que a fé genuína dos senhores, em algum momento salvou os senhores. Então eu quero recordar aqui aos senhores hoje, aquele momento que os senhores estavam naquele desespero, naquela angústia, naquela rebordose pós-droga, e os senhores, em algum momento, teve alguma
chama de fé que ia sair dessa situação, que ia ter uma reviravolta, que alguma coisa boa tinha que acontecer. Fez um pedido para Deus de alguma coisa, cara. Pediu por alguma coisa para Deus. Glória a Deus. E eu quero que vocês entendam que a oração dos senhores foi atendida. Vocês estão aqui. Amém. Vocês conseguem enxergar isso, gente? É importante que vocês enxerguem. Ainda que a gente esteja colhendo as consequências do nosso uso, o amor, a justiça vem acompanhada da misericórdia de Deus. Justiça aqui dentro, a gente tem que atravessar o deserto. Misericórdia, porque se a gente atender o chamado dele agora e se posicionar como tal agora, como quem ele chamou a gente para ser, aos pés dele, ele tem um caminho para dar para a gente, ele tem vitória para dar para a gente. Mas é questão de se posicionar. Não esqueçam de onde os senhores vieram, independente do tempo que vocês estão aqui, porque o nosso problema, senhores, é exatamente esse. O adicto, o dependente químico, quando está em desespero, lembra de Deus, e quando está tudo bem, lembra de Deus? E quando você já está com a sua família de volta? E quando você está com o seu trabalho? E quando todo mundo já está pedindo conselho para você? Nossa, cara, você saiu dessa, parabéns. Quando você lembra de Deus quando tudo começa a fluir bem? O problema é que a gente esquece. E a gente tem que manter essa comunhão, senhores, Nossa obrigação. o tempo todo. A comunhão faz a gente transbordar. Não é uma vida sem graça, senhores. Quando a gente está em comunhão, quando tudo parece ser monótono, mas a gente continua buscando, continua em comunhão com Deus, a gente transborda. A gente não começa só, não é mais só sobre a gente, sobre os nossos, mas a gente transborda para os outros. A gente vira um copo que transborda. Quando você vê, meu irmão, você tem luz, você está brilhando luz para todo canto que você passa. Você não precisa falar, você não precisa ser, você não precisa fazer, você só precisa ser. Você precisa chegar em silêncio. As pessoas já veem o Espírito Santo em você. Continuando a palavra, senhores. Até aqui todo mundo comigo, senhores. Glória a Deus. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. O que nesse momento esse perseguidor, esse romano, esse oficial disse para Jesus? Eu não sou digno que entre em minha casa. O que ele está fazendo? Ele está se arrependendo. Os senhores conseguem ver isso? Quando eu li essa passagem, eu tive uma breve reflexão assim. Às vezes, do ponto de vista, ele assimilou, ele colocou um personagem como se estivesse precisando de cura. Mas eu enxerguei como se fosse ele interiormente precisando de cura. Não ser digno de entrar na minha casa, porque a igreja, a casa de Deus é o nosso corpo. Então, ele falou: não sou digno de que entres na minha casa. Diga uma palavra, eu serei curado. E quando ele falou assim: a sua crença te salvou, a sua fé, a palavra que você crê te salva. Então ele mesmo foi revigorado, ele mesmo se levantou, ele estava precisando de ajuda para ser um romano e ter ido até Jesus. Legal. Sabe, assim, naquela época, os escribas, os fariseus, eles eram tão mais hipócritas do que os próprios alguns romanos. E a gente vai chegar lá, porque está no final desse livro. Eu vou adorar falar sobre isso aqui, porque Jesus ele fala isso pra gente, gente. É muito, cara, é demais. Jesus é demais. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado. O que ele fez? Ele reconheceu: eu não sou digno do Senhor, mas eu reconheço que o Senhor, só de dizer uma palavra, vai curar o empregado que está na minha casa. O que ele reconheceu em Cristo? Como único, como suficiente. Ele reconheceu como Deus, o próprio Deus aqui na terra, como o Messias que era. A partir desse ato de humildade, a partir que ele curvou seu coração, né, e reconheceu isso em Cristo,
Pronto, já estava feito, não importava mais se ele era romano, não importa mais o passado dos senhores, não importa o que os senhores fizeram, não importa o que os senhores falaram ou deixaram de falar, o sofrimento que causaram. Os senhores vão colher por isso? Sim, vão colher, mas gente, o reconhecimento, o arrependimento liberta de tudo, já está no mar do esquecimento, já passou, eis que tudo se faz novo agora. Jesus tem um caminho novo para os senhores agora. O fardo é pesado, né? Mas com Jesus ele aliviará o fardo. O fardo é pesado sem Cristo. Com Jesus ele vai aliviar. Eu vou falar uma coisa para os senhores, gente. Olha, se não fosse oração e Jesus na minha vida, porque eu não conseguia estar nem de pé. Deus é bom demais, porque alivia o fardo, Ele alivia. Vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei o seu fardo. Continuando, senhores, pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens, e digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e digo ao meu empregado faça isso, e ele faz. Então ele reconheceu que assim como ele tinha os empregados dele, ele dava ordem aos empregados dele, ele tinha que escutar a ordem ao Messias dele. Ele reconheceu que ele era menor do que aquele que ele estava vendo. Esse reconhecimento que Jesus viu no coração dele, que Jesus falou, sua fé é tão grande que ele já está curado. E Jesus continua assim, quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Em ninguém de quem? Israel. Israel era quem? Aí a gente entra. Israel era o povo de Deus, gente, o povo escolhido de Deus. Os senhores conseguem compreender isso? E ele continua assim para confirmar essa palavra: eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger dos dentes. Os senhores conseguiram pegar essa parte agora, gente? E bem se tratar dos fariseus. Gente, não importa a roupa que você está vestindo, não importa o jeito que você fala, se você prega, se você não prega, se você ajuda, se você não ajuda, aonde está seu coração? A quem você reconhece como mestre, como Messias? A quem vocês reconhecem? Porque muitos daqueles que falarem Senhor, Senhor, não vai adiantar nada. A própria Bíblia fala isso. Serão lançados para fora da presença de Deus. Eu olhei o seu nome, mas eu não te conheço. Você imagina a gente chegar na porta dos céus e falar: afasta-se de mim, eu não te conheço. Então não importa o que vocês tentem fazer, a máscara que vocês tentam usar não vai servir de nada, importa o que vocês são no coração de vocês. Aonde está o coração de vocês? Aonde está o tesouro de vocês? A Bíblia fala isso. Todo mundo comigo, senhores? Então Jesus disse ao oficial: vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora o empregado do oficial ficou curado. Foi depois? Foi na mesma hora. Jesus é tremendo. Deus é tremendo demais. Gente, peçam e lhes será dado, procurem, encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, quem bate a porta será aberta. Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que vocês pedirem a Ele.
Você entende como é importante a gente estar em comunhão, senhores? Glória a Deus. Não recebeste porque pediste mal. Pede ajuda para o Espírito Santo para você orar, sempre quando você for orar. Senhores, estejam em comunhão com Ele, porque só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura. Essa é a verdade, gente. Ó, tá vindo um monte aqui na minha frente agora. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e o espaçoso o caminho que levam para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que o encontram. A vida nada é fácil, né? Tem condição, nada é fácil. Não é, gente. No começo da nossa caminhada cristã pode parecer difícil, mas ontem eu estava falando com uma senhora na visita, que eu não vou quebrar o anonimato, uma mãe de um rapaz. Eu vi ela com aquele vestido, vi o cabelo dela, eu falei: a senhora é crente? Ela falou: sou. E dava para ver pelo olhar dela, né? Pela luz dela. Eu falei: dá para ver que a senhora é crente. Eu falei: no começo foi difícil para a senhora, agora está normal para a senhora, né? Essa mulher deve estar em comunhão por muitos anos. Estou errado? No começo pode ser difícil, a recuperação dos senhores pode ser difícil no começo. Ficar abstêmio no começo pode ser difícil. Servir a um Deus no começo e confiar tudo a Ele pode ser difícil. Entregar tudo na mão dele pode ser difícil no começo. Mas com a prática, senhores, com a perseverança, a gente não quer mais largar depois, porque a gente entende que não vive mais sem Ele. Não dá para viver sem Ele. Não dá. Que dia é hoje? Vamos abrir em Provérbios 3 então? Para finalizar, glória a Deus. Mas a lei vai ser hoje. Eita Deus! Eita Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Bom, é Deus aqui. É o Espírito Santo agindo, senhores. Nada é por acaso. Tá bom? Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão foi filho de Davi. Salomão foi rei. Entre dinheiro e sabedoria, qualquer coisa que ele poderia pedir, o que ele pediu para Deus? Sabedoria, porque com a sabedoria dele ele multiplicou tudo que ele tinha. Muitos de nós às vezes pede só por uma coisa, ele pediu por todas, que a sabedoria dá o entendimento de tudo. Ele já era sábio antes de pedir por sabedoria, né? A gente consegue entender isso, só pelo fato dele pedir sabedoria. Vamos lá, senhores, brevemente, para a gente finalizar. Meu filho, não esqueça a minha instrução, conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Que o amor e a fidelidade não abandone você. Que o amor e a fidelidade não abandone você. Prestem atenção, Senhor. Amarra-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Gente, quando a gente lê a palavra de Deus, não pode passar batido algumas palavras. O que é amor? O que é fidelidade? O que é o amor incondicional? Amor entre a fé. Em Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13 vai dizer que entre a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor. Entre a fé, entre a esperança, entre o amor, de nada vale se eu não tiver o amor para comigo e para com os outros. É o mandamento, gente. Que o amor e a fidelidade não abandonam vocês. Amar e ser fiel, isso não serve só para o casamento, isso serve para a gente um com o outro. A gente no nosso relacionamento com Deus, ser fiel à palavra dele, não se apoiar no nosso próprio entendimento, porque o nosso coração é enganoso, mas a palavra de Deus não, gente. E ele continua assim: assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Deus vai justificar vocês se vocês estiverem com Ele. A palavra de Deus diz isso, eu não lembro exatamente onde,
mas a palavra de Deus fala que Deus justifica vocês quando vocês estão com Ele. Então, gente, eu só quero que vocês entendam aqui bem a importância da gente caminhar junto com Deus. Não dá para a gente caminhar sozinho. Eu tenho certeza que a palavra vai se confirmar. Quer ver? Agora, confie em Javé, oh Deus, confie em Javé com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Continuando, pense nele em todos os seus caminhos e ele aplanará as suas trilhas. Que legal, aplanará. O que é aplanará? Deixar limpa. É igual aquele caminho que tem buraco, tem terra, tem pedra e está fácil para você tropeçar, certo, senhores? Ele vai deixar limpo, ele vai deixar reto, você não vai tropeçar, você vai caminhar em paz, você não vai precisar caminhar olhando para o chão, desviando de buraco, você vai caminhar olhando para cima, olhando para frente, Ele vai conduzir você. Senhores, entregue tudo na mão dele, os seus caminhos na mão dele, a sua vida na mão dele, seu relacionamento na mão dele, seus pensamentos. Pede para Deus, que os meus pensamentos estejam alinhados com o do Senhor para a minha vida, que o propósito que o Senhor tem para mim e minha vida esteja alinhado com a forma que eu penso também. Eu quero pensar de acordo com Ele, que os pensamentos dele, que os meus pensamentos sejam iguais e parecidos com o dele. Eu quero ser mais imagem e semelhança de Cristo, porque quando a gente caminha assim, gente, a gente caminha num terreno plano. É isso que está falando aqui, que Salomão escreveu aqui. Perfeito, senhores? Vamos finalizar? Não se considere sábio, tema Javé e evite o mal. A gente não é sábio, gente, por natureza. A nossa natureza, isso se remete muito ao egoísmo também, né? Às vezes a gente conquista algumas coisas e acha que a gente sabe de tudo, que a gente é sábio, que nossa sabedoria é nossa, estupenda. A gente não é sábio sem Deus, e Ele confirma a palavra. Não se considere sábio, ou seja, cara, não confie no seu próprio entendimento, não confie no seu coração. Você tem que confiar em Deus, temer a Deus. Deus criou a gente, criou Adão lá no princípio. E o que Adão fazia com Deus? Tinha uma conversa todo dia, tinha um relacionamento com Deus. A gente tem que ter relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, olha o mundo como está hoje, senhores. Tem 10 guerras hoje acontecendo no mundo. Eita glória. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para seus ossos. Honre a Javé com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Aqui ele confirma o que eu tinha falado, com os primeiros frutos de toda a sua colheita. Então, quando tudo estiver bem, senhores, continue na comunhão, porque é quando tudo está bem que a gente costuma sair da comunhão. É aí que a gente tem que continuar. Desse modo seus celeiros estarão cheios de trigo e seus tonéis transbordarão de vinho novo. Transbordarão, é o que eu tinha acabado de falar dos senhores agora. Quando tudo está bem, a gente continua na comunhão e a gente não larga a Deus e não procura Ele só quando está mal, quando está internado ou quando está no uso e pede com aquela fé. Mas quando a gente estiver bem com a nossa família, você com a sua namorada, comendo um lanche na sua casa, trabalhando, tudo certo, continua na comunhão, porque vocês transbordarão mais. Deus tem mais para dar para vocês. Às vezes a gente acha que é o fim, que está monótono, que a rotina está tediosa, mas sempre tem mais. Com Deus nunca é vazio, sempre tem novidade, senhores. Amém, senhores? Amém. Meu filho, não despreze a disciplina de Javé, nem se canse com o aviso dele, porque Javé corrige aqueles que amam, como o pai corrige o filho preferido. Vocês estão sendo corrigidos agora. Senão vocês não iam estar aqui. É o que eu falei para os senhores no começo. Então vocês estão sendo corrigidos agora. Por quê? Porque Deus ama vocês, gente. Ele tem um chamado na vida dos senhores. Ele quer alguma coisa com os senhores, Ele quer. Não da forma que a gente quer, mas da forma que ele Não planeja, é. e a forma que planeja é melhor. Exatamente.
pede para Deus, fecha a porta que não é para entrar, abra a porta que é para entrar, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pode falar, irmão. Vai estar aqui, mano, com propósito, né? Do meu ponto de vista, né? Porque lá fora não está valendo nada, mano. Lá fora nós estamos destruindo a nossa família, entendeu? E pode ver muita gente aqui, ó, quando você pegar coisa com Deus, eu presto atenção, ficar em comunhão com Deus, eu já estava abrindo caminho, trazendo a família para perto. Aqueles que não tinham visita há muito tempo já está vendo, aqueles que não tinham notícia muito boa já está vendo. Então, mano, já está fazendo coisa boa, mano. Entendeu? Essa é a verdade do caminho que nós estamos, mano. E não desviar de nada. Não se desvie, gente. É melhor os senhores terem uma rotina de disciplina, de oração, de obediência, de temor, sabe? Quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver bem. Não abandone a comunhão com Deus. Se fortaleçam. Amém, senhores? Assim como aquele soldado romano reconheceu ele como Salvador, e Deus teve misericórdia dele, Deus teve misericórdia de você, Deus está corrigindo vocês nesse momento. E lembrando, né, que ele foi arriscou, né, a própria vida dele. Pois é, Né? ele se enfiou lá naquele meio, pois é, como inimigo, né? Amém, senhores? Vamos encerrar comigo? Quem sabe vai. Eu não consigo ir além